seco, em nome de Jesus. E que, ó Deus, esse encontro seja guardado pelos teus anjos santos, guiado pelo teu Espírito Santo, e que em tudo, grande Deus, o teu nome, ó Pai, seja glorificado em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Socorre-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, fala por nosso intermédio e edifica-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, ó Pai. Amém. Amém. Obrigada. Então, vamos começar aqui. A gente vai estar falando hoje, né, sobre seitas e heresias, aqui no nosso Reflexões. O meu pai, ele é pastor e doutor, né, filósofo, teólogo, pedagogo, mestre em linguagem e educação pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é doutor em educação pela USP, e ele preside e pastoreia a primeira Igreja Batista de Primavera, lá em São Paulo. E vou passar aí a palavra, fica à vontade, pai. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, amigos. Bom dia com Jesus Cristo. Marcelo, olha para mim, ó, e olha para ver se eu estou olhando nos olhos. Eu estou olhando numa câmera. Essa posição é boa ou essa outra aqui? Qual que é a melhor? A outra, primeira. Essa daqui, Essa né? daí. Ok. É. Sim. Glória a Deus. Perilo está aí também ou não? Não, tá com o Heitor. Ah, beleza. Bom, vamos então conversar um pouco acerca desse tema, seitas e heresias. Eu penso que eu poderia falar uns 10, 15 minutos, dando uma introdução geral, e logo a seguir, então, estarei aberto para perguntas, para concordâncias, para discordâncias, para, enfim, dialogarmos, né? Mas mesmo durante esses 10, 15 minutos que eu estiver dando a introdução geral, caso algum de vocês queira, é só me interromper e a gente conversa. Combinado assim? Positivo. Então vamos lá. Vamos começar perguntando o que é seita e o que é heresia. Os dicionários, algumas vezes, colocam meio que sinônimo, tá? Mas há uma diferença, acredito que bem significativa. Vamos começar com seita. O que é uma seita? A seita é um grupo religioso. O primeiro aspecto é que ele é religioso, tá? Então, o partido não se entraria como seita. É um grupo religioso que se opõe a doutrinas e práticas religiosas ortodoxas. Você tem um conjunto de doutrinas dentro de uma religião e esse conjunto é predominante. Aquilo que não é predominante na religião se fala, então, que é uma seita. É um sistema ou doutrina que se afasta da crença geral. É uma opinião que se destaca de um conjunto de doutrinas. É uma tendência. Pode até ser um partido dentro da religião. Então, vamos dar um exemplo aí na Bíblia. Nós temos os fariseus e nós temos os saduceus. São duas seitas dentro de uma organização religiosa, dentro de uma religião que é o judaísmo. A seita tende a ser uma tendência muito rígida, sectária, com dificuldade de dialogar com a própria religião. A seita pode ou não ser instituição, porque no caso a religião, o judaísmo, é uma instituição, e dentro do judaísmo, então, você tinha duas grandes organizações, aqui nesse caso eram organizações, sim, e que estavam dentro do judaísmo. Bom, então isso em termos de religião, seita. Agora eu quero falar de seita chamada de Nova Era. A Nova Era é um grande movimento mundial, é um sistema geral de crenças, e eles geralmente trabalham com questões de energias, com o cósmico, com mestres cósmicos, e ela dentro dessa área, ela não é considerada religião, porém, nós, entendendo espiritualmente, sabemos que podemos tratá-la como seita. Vamos ver, então, as seitas dentro da religião. Dentro da religião, geralmente se fala de espíritos evoluídos, anjos, homens muito iluminados, que são heretas, são aqueles, então,
fundadores de heresias e, eventualmente, também fundadores de seita. Então, diferenciando, a seita geralmente pode ser uma instituição, é um grupo de pessoas organizadas, enquanto que heresia é a doutrina contrária à religião que é ensinada. Seita, então, está mais para a instituição, para a organização, para partido, enquanto que a heresia é a propriamente doutrina do engano. Na Bíblia, nós vamos ver que os saduceus eram uma facção política dentro da religião, eles eram os sumos sacerdotes e eles geralmente estavam muito associados com o Império Romano. Já os fariseus eram também uma seita religiosa, porém, eles não se associavam com o poder político, então eles eram mais doutrinários, eram mais puros, por isso é que, na época da Bíblia, fariseu tinha um sinônimo de santidade, de pureza, né? Vamos agora tratar de heresias. O que são heresias? A heresia tende a ter um espírito partidário, né? E é um afastamento da sã doutrina, uma doutrina contrária às doutrinas aceitas pela igreja, por exemplo. Então, doutrina herética de algum teólogo que consegue atrair várias pessoas, vários seguidores para ele. Então, ele cria uma tendência dentro da religião. A doutrina ou seita originada pelo abandono da verdade da religião, quer dizer, a religião tem um conjunto de doutrinas e esse sujeito que se torna hereta, ele ensina heresias porque ele ensina doutrinas diferenciadas daquelas que a religião considera como fundamentais. Vamos pegar, então, nós como cristãos, vamos considerar heresias o quê? Tudo aquilo que é antibíblico, tudo aquilo que vai além da Bíblia, tudo aquilo que não tem concordância clara com vários textos na Bíblia, nós, então, consideramos, e obviamente são heresias. No Novo Testamento, a heresia é considerada como um erro doutrinário. Nós vamos ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1, que há esse sentido de heresia como um desvio da doutrina ou desvio da sã doutrina. Também no Novo Testamento nós vamos ver já a incipiente gnosticismo, que já vinha uma tendência grega, mas que entrou na religião aos poucos, e essa tendência que depois vai ser sistematizada, esse gnosticismo é combatido pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ali em 2 Colossenses, no capítulo 2, e também uma outra heresia é o docetismo. O que é o docetismo? O docetismo é uma tendência herética que surge ali logo no primeiro século e que vai afirmar que Jesus Cristo parecia ter corpo, mas na verdade ele não tinha corpo, porque o corpo é algo mau e então Jesus Cristo, sendo santo, sendo ungido de Deus, não poderia ter corpo. E aí o apóstolo João, pelo Espírito Santo, ali na primeira carta de João, no capítulo 4, os versículos 2 e 3, e também em 2 João, no versículo 7 e 8, o Espírito Santo vai combater essa heresia do docetismo, que é uma tendência que vai se desenvolver ali nos primeiros séculos fortes. Qualquer coisa que rouba a glória de Deus é obviamente um ídolo, e quem ensina o ídolo, quem ensina a idolatria, ensina heresia. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Dar ênfase demasiada na graça de Deus ou na justiça de Deus pode ser uma heresia, porque, na verdade, Deus não é apenas amor, Deus é amor e é justiça também. Então, existem igrejas que dão uma supervalorização à graça e, inclusive, se canta, olha, não importa o que você faça, Deus te ama e está tudo bem. É uma forma bem sutil, mas descarada de heresia também. Bom, existem seitas na nova era e também nas religiões heréticas que professam Jesus Cristo, até confessam que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus. Mas a nova era, em geral, por exemplo, vai considerar que Jesus Cristo é um grande mestre, um grande fundador de religião, um Deus, e um Deus que nós devemos imitar para nos tornarmos também como Deus. E aí,
ele é um exemplo grande, assim como Buda, Krishna, Maomé, Confúcio, esses grandes fundadores de religião, né? Uma forma de heresia que o Dietrich Bonhoeffer, um mártir do cristianismo, denuncia é exatamente essa, em que existe uma doutrina, Jesus Cristo, a palavra de Deus, mas que mistura com a glória de homens. Então, você tem uma oscilação entre a glória para Jesus Cristo e a glória para pessoas. Essas heresias tendem a colocar Jesus Cristo à margem e diminuir a glória de Deus, de Jesus Cristo como Deus, ou a glória de Jesus Cristo como homem. Qualquer doutrina que diminua a glória de Deus em Jesus Cristo, ou que diminua a glória de Jesus Cristo como homem, é uma heresia. Oi, Heitor, bom dia! Bom, vamos lá então, uma outra heresia. Até aqui nós podemos prosseguir? Glória a Deus. Vamos prosseguir mais um instante. Quero citar uma heresia que também surgiu logo ali no começo da igreja, chamado universalismo. O universalismo afirma que todos os seres humanos, todos os demônios, inclusive Satanás, no final serão salvos. É uma graça universalista e é uma grande heresia. Essa heresia foi inicialmente sistematizada por Orígenes, que é um dos grandes pais da igreja, e depois combatida fortemente pela igreja, pelos demais pais da igreja. Também existe uma tendência a uma heresia no determinismo, e aí já de pós-reforma, um determinismo que afirma que somente alguns foram eleitos para a salvação e que os demais seriam deixados de lado, como se não houvesse qualquer tipo de liberdade de escolha, como se não houvesse qualquer tipo de influência do ser humano para a salvação. Então, a obra de Jesus Cristo, obviamente, é a única que nos salva, mas existe uma necessidade de resposta do ser humano e que o determinismo, de algum modo, elimina. Então, pode se caracterizar como uma heresia. Agora, para avançar um pouquinho, denunciando as heresias, eu quero primeiro deixar claro quem é Jesus Cristo para nós na Bíblia. Jesus Cristo, obviamente, é 100% homem, exceto no pecado, né? Mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, mas ele veio da Virgem Maria. Então, ele é 100% homem e ele é também 100% Deus, o que quer dizer que Jesus Cristo tem a mesma natureza do Espírito Santo, Jesus Cristo tem a mesma natureza de Deus Pai, Jesus Cristo tem o mesmo poder de Deus Pai, Jesus Cristo tem o mesmo poder do Espírito Santo. Dito isso, obviamente, nós cremos que, e ali nós podemos ver que Jesus Cristo é Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1, os versículos do 1 ao 3, também o versículo 18. Segunda Pedro, capítulo 1 e o versículo 1 também fala de Jesus Cristo como Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13, também afirma que Jesus Cristo é Deus. Temos várias outras passagens do Novo Testamento, inclusive citando em Salmos, em Hebreus e assim por diante, demonstrando que Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo é Deus. Então, é inegociável essa questão de Jesus Cristo ser completamente homem, completamente Deus. Também, Jesus Cristo faz parte de uma trindade, um único Deus, porém, em 3 pessoas. Então, nós temos ali Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, na bênção apostólica, nós também temos aí bênção em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos, então, que qualquer um que ensinar uma doutrina que não considere Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo como um só Deus em 3 pessoas, qualquer doutrina que ensinar contrário a esta afirmação que eu acabo de fazer, é, obviamente, uma heresia. Glória a Deus, até aqui, introdução geral. Podemos prosseguir mais uns 4, 5 minutos? Positivo? Dá um sinal aí de positivo. Glória a Deus. Beleza. Tem Felipe. Pronto. Vamos lá. Vamos falar agora rapidamente dos Mormons. Os Mormons são uma seita que ensina várias heresias. Portanto, os Mormons são uma organização religiosa
e eles ensinam uma série de enganos em relação à verdade que é a Bíblia. O fundador é Joseph Smith, ele nasceu em 1805, e o Smith, com seus ensinos, ensinou uma série de enganos que nós, então, conhecemos como dos Mormons. Por que Mormons? Ele teria recebido esta doutrina, essas doutrinas do anjo chamado Moroni. E o Espírito Santo, através de Paulo, em Gálatas, capítulo 1, e o versículo do 6 ao 9, vai dizer que se ele mesmo, Paulo, ou um anjo descido do céu, ensinasse outro evangelho, que fosse anátema, que fosse maldito. E no versículo seguinte, o Espírito reitera, que seja maldito. Então, os mormons estão embaixo desta maldição. Eles ensinam que há um Deus acima do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que heresia terrível. Essa é uma visão também da nova era, de que existe um Deus maior do que Deus Pai, ou seja, o maior do que o Pai de Jesus Cristo. Também eles afirmam que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo, mas foi gerado por Adão. Uma heresia brutal aí em relação ao que nós sabemos ser a verdade na Bíblia. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma energia, é uma substância espalhada pelo universo. E, além disso, os mormons não recebem a Bíblia como a verdade única, mas acrescentam o livro dos mormons, que eles chamam de a pérola de grande valor. Para nós, obviamente, a pérola de grande valor é o próprio Jesus Cristo, mas para os mormons, a pérola de grande valor é o Evangelho segundo Moroni, ou segundo o Russell. Também vamos falar rapidamente de algumas heresias dos adventistas. Os adventistas dão uma ênfase demasiado grande para o sábado, colocando-o, inclusive, como, se nós formos olhar bem por aquilo que eles falam e escrevem, dá para entender que sem o sábado não há salvação. Então, o sábado também é um instrumento de justificação, e isso diminui a glória de Jesus Cristo, diminui o sacrifício de Jesus Cristo, e, portanto, é considerado por nós como uma heresia. Eles, então, não mencionam, o Novo Testamento não menciona essa questão do sábado com ênfases, mas o Espírito Santo, usando Paulo ali em Colossenses, capítulo 2, nos versículos 16 e 17, vai chamar essa coisa de não toque, não faça, não coma, dias de festa e tal. O Espírito Santo vai chamar isso de rudimentos fracos, vai chamar isso de sombras, de modo que o adventismo dá ênfase naquilo que o Espírito Santo considera como sombra, como rudimento. E eles também não consideram o fato de que o Senhor Jesus Cristo, que é o fundador da nossa religião, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, e por isso também, desde a igreja primitiva, nós guardamos o domingo. Vamos falar ainda da seita chamada Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová foram fundados por Charles Taze Russell. Ele nasceu em 1852 e é fundador da Sociedade Torre de Vigia. Ele se divorciou da sua esposa por tirania e por adultério. E o Russell sempre teve um testemunho muito ruim. Ele se alinhou a uma tendência antiga, uma heresia terrível, desde ali do ano 200, 300 da igreja, e que assolou muito a igreja ao longo da história, chamada de arianos. O Ário foi um hereta, e ele considerava que Jesus Cristo não era Deus. Eles, inclusive, o Russell, a equipe da Torre de Vigia, traduziram a Bíblia numa versão adequada às doutrinas deles, doutrinas, inclusive, revisadas várias vezes por erros brutais. Então, as Testemunhas de Jeová, com a sua tradução bíblica, são considerados fortemente heretas por mudarem a Bíblia e considerarem Jesus Cristo não como Deus, não com a mesma natureza do Pai, mas como um Deus menor, como uma força. O Espírito Santo, por exemplo, não Jesus como uma força, mas o Espírito Santo como uma força que executa a vontade de Jeová. É também, então, uma heresia, essa das TJs. As TJs não reconhecem a Trindade divina como uma só divindade em três pessoas.
e eles ainda consideram que Jesus Cristo se tornou participante da natureza divina somente após ele ter aniquilado o corpo. Então, mais uma vez, uma heresia brutal aí que nós vemos. Bom, até aqui falei um pouquinho dessas seitas. Agora, quero dar uma introdução geral à nova era, porque aqui está um foco muito forte de Satanás, e é preciso que vocês tenham uma introdução à nova era para falarmos sobre seitas e sobre heresias. A nova era, meus amados irmãos, é um movimento mundial, um movimento político, econômico, social, cultural e artístico que retoma valores e princípios espirituais e práticas da antiguidade, antiguidade suméria, antiguidade babilônica, antiguidade egípcia, antiguidade da Grécia, de Roma, ou seja, dos grandes impérios da antiguidade que a Bíblia condena como falsos deuses, como uma cultura pagã, animal e diabólica. A nova era retoma esses valores numa roupagem que eles chamam de nova era. Eles envolvem-se com o evolucionismo, ocultismo, misticismo, superstições de várias espécies, espiritualismo, animismo, feitiçaria, bruxaria, consulta a mortos, entidades espirituais, energias cósmicas. Esses são elementos centrais dessa visão de mundo chamada de nova era. Estou acabando e já passo a palavra para vocês. Atualmente, meus amados irmãos, a nova era está envolvida, e os grupos que eu vou mencionar, todos eles são membros da nova era. Espiritismo, taoísmo, teosofia, hinduísmo, budismo, cristianismo esotérico, olha aí, confucionismo, kardecismo, ciência cristã, novo pensamento, escola unida do cristianismo, ordem Rosa Cruz, ciência da mente e outras tendências ainda em voga atualmente fazem parte da nova era. A nova era tem vários nomes, um deles é New Age, ou nova era, conspiração aquariana, era de aquário, nova ordem mundial, nova consciência planetária e assim por diante. Eles buscam a união das religiões com a ambição global de dar resposta às grandes necessidades humanas, sem precisar de Jesus Cristo, sem precisar do arrependimento, já que pecado é uma condição de ignorância, e a salvação do pecado não é pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas é pelo conhecimento. Quando nós conhecemos, nós nos livramos, então, do pecado. A nova era traz uma série de elementos também do gnosticismo antigo, então vocês já conseguem se localizar um pouco. O objetivo final do movimento da nova era é preparar os líderes econômicos, políticos, sociais, religiosos e culturais num ecumenismo mundial e religioso para a vinda, para a recepção do governo único mundial, que eles chamam de Maitreya, ou o Cristo, ou o grande iluminado. Para nós cristãos, nós sabemos que Maitreya, ou o grande iluminado, é, na verdade, o avatar da nova era, e esse avatar da nova era, na Bíblia, nós conhecemos como Satanás ou Lúcifer, e que o Espírito Santo denuncia as suas astúcias ali em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. Então, a nova era afirma que Jesus Cristo fundou a era de peixes, e essa era de peixes foi uma era de sacrifício, de caridade, mas essa era já passou, e agora nós estamos numa nova era, porque Jesus Cristo era um Deus menor, um Deus que encarnou uma dimensão do Deus verdadeiro. Jesus Cristo encarnou a dimensão amor do Deus verdadeiro. E agora, então, nós já passamos da era de Jesus Cristo, estamos na era de Aquários. A era de Aquários é a era da amizade, do companheirismo, da esperança, da criação de um mundo novo. Olha só, hein? A pretensão, mundo novo, com a regência de um grande mestre cósmico, Maitreya, que nós sabemos é Lúcifer. No seu livro A Rebelião Luciferiana, um autor da nova era, chamado J.J. Benítez, afirma que
Satanás, Lúcifer, né, foi inocente e que ele é um grande mestre cósmico, é um anjo bom e que deseja auxiliar a humanidade na sua evolução, mas que a humanidade, por sua involução, a humanidade, por seus preconceitos, não consegue receber Satanás, Lúcifer, como ele é na verdade, que é um instrumento para a evolução da humanidade. Olha aí o anjo de luz, hein? Os irmãos estão conseguindo ver, né? Então, diz que Satanás ajuda a mudar a humanidade para que ela evolua. E então, a nova era deseja, de modo geral, uma mudança total dos valores, em geral, os valores especial da família, porque consideram a família como um braço muito forte da era anterior. E aí, a nova era, ou essa New Age, vai usar bastante a ideologia de gênero como instrumento central para influenciar e modificar a humanidade naquilo que o cristianismo, que é a era ultrapassada, ensinou muito, que foi o casamento monogâmico. Então, o casamento monogâmico, na verdade, é um grande impedimento para a evolução, porque fazer troca de parceiros, trocar cônjuges, é útil para a transformação da alma, para avançar a alma na direção da divindade. Bom, então, vocês já vão ver aí que a nova era, com a ideologia de gêneros, um dos pilares da nova era justamente é a ideologia de gênero, e um dos pilares centrais da ideologia de gênero é a destruição da família, e obviamente para nós cristãos isso são grandes heresias. Bom, dito isso, agora me calo, levanto as mãos e digo socorro, fiquem à vontade. Socorro, Jesus. Maçonaria também. Isso. Eu ia ler sua pergunta. Maçonaria também entra nessa nova era, professor? Está fechado o microfone. Abri. Quem está falando? Quem falou? Samuel. Eu, Samuel. Samuel. Ô, Samuca. Glória a Deus. A maçonaria é um braço fundador da nova era. A maçonaria vem lá desde da era antiga, né? E inclusive passa pela Bíblia quando nós vamos achar Ezequiel sendo arrebatado em espírito, ele está no cativeiro e o Espírito Santo o arrebata e o leva lá novamente dentro do templo, e ele vai perceber que existe um conjunto de imagens fundadas ali, colocadas ali, e existem, então, pessoas, os grandes líderes de Judá, que estão adorando imagens. Ali eles estão já com a maçonaria, já estão com os princípios da nova era, já estão com os princípios da Rosa Cruz. Inclusive, na Rosa Cruz, nós tínhamos, quando eu leio Ezequiel, eu falo, meu Deus, ele está descrevendo aqui o templo que nós adorávamos lá, a Kenato, o Deus Sol e etc e tal. Então, muito interessante a sua pergunta, e inclusive eles atribuem a Salomão a fundação da maçonaria, tá? Eu acredito, sinceramente, que com todas as loucuras que Salomão cometeu, ele não cometeu essa de fundar essa versão. Essa versão é mais política, é mais econômica, tá? A nova era tem duas grandes dimensões, uma que é mais econômica, e nessa mais econômica e política, a maçonaria é um braço muito forte, e tem uma área mais espiritual, mais filosófica, e aí você vai ter espiritismo, você vai ter as tendências das ciências em geral, você vai, ciências que eu digo não ciências científicas da universidade, mas as esotéricas, e a Rosa Cruz, por exemplo, como um braço mais metafísico da nova era. Top. Para vocês verem o que nós estamos fazendo aqui, apesar de envolver poucas pessoas, pelo menos nesse momento, mas é uma guerra espiritual. Eu vim de um período de consagração, não para live apenas, né? Mas vim para um período de consagração, e eu fui levar a minha filha na escola, dá uns 5 quilômetros de lá e mais 5 para voltar, então 10 quilômetros ida e volta.
eu estava aqui perto de casa, andando a 10 por hora, na direita, a faixa mais lenta, e um sujeito veio a 20 por hora e bateu atrás de mim agora de manhã, ferrou toda a parte traseira e ainda bateu o meu carro na dianteira. Eu fiquei um sanduíche. Na verdade, sempre que nós fazemos a obra, vocês sabem disso, nós temos batalhas espirituais. Mas quando nós falamos diretamente, denunciando as astúcias satânicas, aí Satanás, com seus demônios, se levanta muito mais fortemente. Então, a retaliação é muito mais forte. Daí que é preciso bastante vigilância e também precisa bastante oração. O rapaz que bateu, ele olhou e falou, vocês estão bem, vocês estão bem? Ainda bem que vocês estão bem, vocês estão calmos. Eu vacilei, eu distraí um momento, estava falando com o meu enteado e distraí. Enfim, foi assim, graças a Deus, não fui eu culpado, não foi o da frente culpado, mas eu, como sanduíche, fiquei ali. E aí o rapaz de trás falou que ele tem seguro e tal, mas enfim, o nosso carro acabou de sair, fazem 3 meses que saiu de uma batida forte, que acabou a parte de trás. Uma pessoa me bateu na Marta atrás, a Marta levando a filha, ela parada na avenida, assim, parada para entrar na avenida, uma pessoa veio e bateu. Nós tínhamos acabado de sair de um evento, a minha esposa estava com outro carro nosso, e quando ela foi manobrar, o motoqueiro veio e acabou com a lateral do carro dela, então ficamos com os 2 carros simultaneamente na oficina, acabamos de sair disso há 2, 3 meses. Estou falando isso, não é para me fazer de vítima, não, tá? Glória a Deus, nós temos condições de andar com um carro sem carro, né? Mas a questão é que são batalhas espirituais, para vocês entenderem que a questão dos demônios, a questão da nova era, não se trata de filosofias, entendeu? Se trata realmente de realidades espirituais que envolvem demônios, e demônios que a Bíblia já demonstra, já foram julgados, já foram condenados no Egito, na Babilônia, na Suméria, na Síria, e que estão aí, os demônios continuam trabalhando, né? Inclusive, existe uma tendência ortodoxa da igreja de dizer que Satanás e os seus demônios estão presos, então eles não podem fazer quase nada, já estamos no milênio, e então Jesus Cristo está reinando plenamente, coisa e tal, mas essa realidade não se comprova pela Bíblia e nem tampouco pela realidade empírica, tá? Os demônios são reais, a gente continua tendo manifestações terríveis de pessoas endemoniadas, o Espírito Santo continua libertando os demônios das vidas das pessoas, e enfim, estamos em meio à guerra e Satanás ainda está trabalhando muito. É claro que Jesus Cristo já o julgou, é claro que Satanás e os seus demônios já estão condenados eternamente ao lago de fogo e enxofre, mas Deus ainda está dando tempo para eles trabalharem e para eles se oporem a Jesus Cristo e se oporem à igreja de Jesus Cristo. Nossa, um por vez, calma. Pode falar, Etienne. Oi, bom dia, bom dia. Rapaz, é tu, meu filho. Tu tá mais brilhante, Etienne. É a glória de Deus. Eu sei, graças a Deus. Aleluia. Que bom. Seja bem-vindo, Maringá. Ok, a minha pergunta... Obrigado. E tu seja bem-vindo em Sampa. Ok, a minha pergunta é meio esquisita, pastor. Rapaz, é tu que responde, hein? Tu vigia aí, hein? Porque o Se tu me senhor colocar falou... em aperto, eu devolvo para tu. Não, vamos devolver para a Marcela, ela que resolve esses Aí paranauês. sim, valeu. A minha pergunta é a seguinte, pastor. O senhor falou de setas, heresias e demais, e a gente percebe que são movimentos, são pensamentos que, às vezes, estão cercando a igreja, às vezes dentro da igreja, ou tentando, lutando contra a chegada do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus na vida das pessoas. Sim. Então, será que a gente pode também considerar alguns movimentos políticos no mundo atual hoje? Porque muitos são ainda têm práticas ocultas, não? Por exemplo, os mais conhecidos que nós conhecemos é o capitalismo, né? Depois tem o socialismo, o comunismo,
o marxismo, que mais? Hoje a gente fala de esquerda, a gente fala de extrema-direita, e a gente fala do povo eleito, povo dominante, coisas assim. Sim. Como cristão, como igreja, como a gente deve olhar esses movimentos, como a gente deve olhar esses pensamentos que, querendo ou não, estão nos afetando, porque nós estamos ainda no mundo e nos afeta no dia a dia, de segunda a segunda, afeta a nossa caminhada com Cristo, nossa caminhada com nossos irmãos. Então, eu queria uma sabedoria sua sobre essas questões hoje, como estamos falando de seitas. Sim. Etienne, você coloca uma questão bastante central no que diz respeito às heresias da nova era. Agora, nós vamos pensar em termos de candidatos. Se você conhecer um candidato e souber que ele faz parte de algum movimento da nova era, seja ele do kardecismo, da ciência racional, seja da maçonaria, seja da Rosa Cruz, seja de qualquer dessas tendências, é muito pertinente não votar nele, porque votar nele significa votar naquilo que a nova era propõe, que é o conjunto ideológico de Satanás. Vamos entender bem que Satanás não está trabalhando de qualquer modo, está trabalhando, os seus demônios trabalham com sistema, trabalham com doutrinas, trabalham com sistematização, ou seja, eles têm sistemas lógicos, coerentes, organizações que trabalham para a cultura ser feita, para a cultura ser propagada de um modo sistemático. Então, você assiste qualquer filme de criança, e você vai ver a ideologia da nova era expandida em todas as ações, principalmente nos dois atores centrais. Então, eles defendem, por exemplo, a rebelião contra qualquer autoridade, é a criança que é autoridade, é a criança que manda. Esse é um movimento da nova era dentro dos filmes que leva à exaustão, à destruição da autoridade do pai, porque quando você destrói a autoridade do pai, 75% dos infratores não têm a presença de pais com eles. Então veja que Satanás sabe onde destruir a família, sabe onde destruir as crianças. Você destrói o cabeça. E, inicialmente, os filmes passavam muito poder para a mãe. Então, o pai não existia, ou se existia, era um grande babaca, como é o caso da Peppa Pig, mas a mãe era a grande dominadora. Só que a mãe era menos inteligente um pouquinho do que a filha. Aí depois vai descarando até o ponto de chegar no poderoso chefinho, em que a mãe e o pai já não existem, ele reina total. Aí já é a plenitude da nova era, que é a inversão radical, é a destruição total da família. Agora, você me pergunta, existem movimentos organizados, capitalismo, socialismo? Eu não consigo identificar dentro da história que eu tive no PT, dentro da história que eu tive na nova era, eu não identifico partidos políticos totalmente consagrados à nova era. O que existe é uma proliferação, uma divulgação máxima dos membros em todas as organizações religiosas, políticas, econômicas, culturais, artísticas, todas. Não importa se é catolicismo, não importa se é igreja evangélica. O objetivo é infiltrar o máximo de agentes em todas elas para ir disseminando as doutrinas da nova era, sem proclamar doutrina da nova era, sem proclamar que é Lúcifer. Não, o trabalho ainda é mais sutil. Nós vamos chegar ao ponto que Lúcifer vai se manifestar descaradamente, mas ainda não. Os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, ainda assim Satanás vai estar encoberto como anjo de luz. Somente os 3 últimos anos e meio é que ele realmente vai se mostrar como a grande serpente, etc. e tal. Então, Etienne, não sei se eu respondo, mas a ideia é, você não tem organizações muito explícitas. A maçonaria, óbvio que é, né? A Rosa Cruz também. Mas, em geral, em partidos políticos, em organizações como a Globo, que é uma organização extremamente voltada para os valores mundanos, eles trabalham muito esses valores. Agora, você vai ver que dentro de igrejas perpassa a ideologia da nova era através, por exemplo, do pensamento positivo. O pensamento positivo é uma versão também da nova era. Então, não sei se
se deu para esclarecer alguma coisa, Etienne. Mas eu gostaria que você também, por favor, ponderasse, porque uma vez que você fez a pergunta, certamente você tem bastante para acrescentar e eu já fecho o meu microfone aguardando a tua fala. Não, é a Marcela que tem que falar. Eu acho que, querendo ou não, a gente tem essa influência muito forte desses grupos religiosos que estão nos afetando, não? Dentro da igreja. O Senhor falou do determinismo, do positivismo. Então, claro que nós temos fé, mas quando a gente se torna positivista a extremo, determinista a extrema, eu acho que alguma coisa não está funcionando bem. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando sua vida e com mais sabedoria, ok? Muito obrigado. Amém, a sua também, em nome de Jesus. Deixa eu colocar em relação ao sistema capitalista. O sistema capitalista tem o capital como centro, então ele é evidentemente uma forma de materialismo e ele não é um sistema, digamos, justo, ele é um sistema que quanto mais o sujeito acumula, melhor é, e quem acumula muito, ele acumula em detrimento dos demais. Então, é um sistema que não é, digamos assim, de salvação, de justiça social, de equidade, não. Mas ele tem uma vantagem de ter liberdade. O sistema capitalista é um materialismo com bastante liberdade religiosa, liberdade de expressão, e então dentro do sistema capitalista prolifera tudo, o cristianismo e tudo que é porcaria também. Já o sistema socialista, o regime que é fundado por Karl Marx, e que depois quem vai colocar em ação é ali na Rússia ai meu Deus, agora me fugiu o nome dele, o Lenin, depois o Stalin vai piorar muito, toda a versão do dito comunismo, que na verdade para o marxismo não seria comunismo, mas seria a ditadura do proletariado, todo socialismo é uma ditadura, então ela pega o que existe de pior do capitalismo e ainda acrescenta a ditadura. E aí sim, então, o regime socialista, ou se quiserem chamar de comunista inadequadamente, é um materialismo, e nesse sentido ele é muito ruim, porque ele é um materialismo, ele nega Deus, ele nega a existência de Deus, ele acredita que Deus é uma criação da humanidade para dominar. Então, o materialismo não é um espiritualismo. Nesse sentido, o socialismo seria, digamos assim, anti qualquer espiritualidade. Mas, na prática, como o ser humano precisa muito do espiritualismo, todos os países que tendem para o comunismo ou para o socialismo acabam descambando num misticismo que é bem da Índia e que, obviamente, é uma vertente fortíssima da nova era, o hinduísmo, o espiritualismo, o budismo e assim por diante, tá? Então, não dá para a gente dizer que o capitalismo é melhor do que o socialismo nesse sentido da espiritualidade. O que ele é melhor é que ele tenha liberdade. De fato, nós temos escolha e liberdade dentro das condições que nós nascemos, etc. e tal. Eu, quando fui em Angola, fiquei muito chocado de ver como Angola consegue pegar o pior do capitalismo com o pior do comunismo, né? É uma coisa bem terrível, muito camuflada e muito ruim. Professor, eu tenho uma pergunta. Como o senhor vê igrejas que compactuam com a maçonaria, assim, tem membros, maçons, tal, sabendo que maçonaria é um braço da nova era? Que sentido tem essas pessoas serem cristãos? Isso fere, princípios da nova era, para ele estar de boa, não tem problema? Tipo, a pessoa pode ser de um monte de religião. Eu conheci um cara uma vez que ele era padre, pai de santo, evangélico, ele era um monte de coisa e flertava com a maçonaria assim, e ele ia na igreja de boa e para ele tava tudo bem. Como Sim. esse sistema assim, nesse sentido? Eu não vejo o teu nome aqui, é Samuel? Isso. Tá. Samuel, muito interessante, tá? A mesa do Senhor
é compartilhada com a mesa dos demônios? Sim ou não, pela Bíblia? É óbvio, né? Que não. Então, quem está na nova era, em qualquer dos movimentos, seja maçonaria, seja Rosa Cruz, seja kardecismo, seja qualquer tipo de idolatria, não está em Jesus Cristo. Eles professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras. Em Tito, capítulo 1, verso 16, vai falar isso. Então, é evidente que quem é maçom, a maçonaria vai ter um degrau da maçonaria é sobre o cristianismo. Para a maçonaria está tudo bem ser cristão, mas para o cristão está tudo mal ser maçom. Porque, na verdade, Satanás é o grande travesti. Ele se traveste de religioso, ele se traveste de cristão, ele se traveste de tudo. Mas para nós, não. Jesus Cristo disse que, o Espírito Santo disse que Jesus Cristo não tem nada, e o próprio Jesus Cristo falou, ele não tem nada a ver com Satanás. Jesus Cristo é luz e nele não há nenhuma treva, o Espírito Santo afirma. De modo que quem é maçom precisa urgente se converter dos seus maus caminhos. Eu era Rosa Cruz, eu era do movimento da Nova Era, participei de vários movimentos da Nova Era, e quando o Espírito Santo entrou na minha vida e os demônios foram embora, imediatamente eu me livrei de tudo da Nova Era, roupas afeminadas, tudo quanto era amuletos, enfim. Agora, para você pensar um pouco e os irmãos pensarem um pouco, olha as astúcias de Satanás. Eu quando estava perdido, fui para uma religião, a Umbanda. A mulher estava envolvida e acabei indo lá para conhecer. E chegamos lá, não a minha esposa, tá? E chegamos lá e eu vi uma imagem de São Jorge, uma imagem de Maria, uma cruz com Jesus Cristo crucificado, e eu vi uma Bíblia aberta. Como eu vinha do catolicismo e eu estava na Nova Era, eu vi aquilo e falei, estou em casa, tá tudo bem. Por quê? Maria, São Jorge, Bíblia, Jesus Cristo, tá tudo em casa. É o meu time, vocês entenderam? E eu não sabia que eu estava mergulhando em Satanás. Eu fiquei na casa de Satanás, eu fiquei pouco tempo ali na Umbanda, mas vejam como é. Eu fui na casa de um tatuador que se dizia cristão, e eu fui lá para exortá-lo a mudar de vida, inclusive para fechar aquela casa de tatuagem. E ele disse, mas como, pastor, aqui? Olha aí, está escrito Jesus Cristo. Aqui, ó, nós amamos Jesus Cristo também. E um monte de tatuagens de Jesus e aquela coisa toda. Eu falei, pois é, você não é apenas um fumante, você não é apenas um usuário de cocaína. Você é o grande traficante da cocaína espiritual. E você traveste o tráfico com o nome de Jesus Cristo, com o nome da igreja de Jesus Cristo. Você é dos piores. O cara quis me matar dentro da casa dele lá. Por quê? Na verdade, eles usam o santo nome de Jesus Cristo. Lá na Nova Era, ninguém falava mal de Jesus Cristo. Ai, de quem falasse mal de Jesus Cristo se tornaria meu inimigo. Então eles falavam o quê? Que Jesus Cristo era um grande iluminado, um grande mestre cósmico, assim como Akhenaton, assim como Krishna, assim como Lao Tse, enfim, você percebe? Satanás não vai dizer Jesus Cristo é um Zé Ninguém, porque senão ele vai arrumar encrenca com um monte de gente. Ele vai dizer que Jesus Cristo é alguém, mas que não é o único Deus, e aí ele tira toda a glória da verdade e ele traveste dizendo, sim, Jesus é Cristo, é o iluminado, mas nós podemos chegar à estatura dele. Para isso aqui, eu estou aqui para te ajudar a evoluir e você assumir a divindade que está dentro de você e você se unir com a divindade cósmica e você se tornar um com o universo e aí sim você mergulhar no Cristo cósmico, como dizia o grande católico Teilhard de Chardin, que era um padre e que não acreditava no Cristo verdadeiro, pessoal, mas sim num Cristo metafísico, num Cristo energético, num Cristo cósmico, que é o Cristo da nova era. Bom dia, tudo bem? Só um comentário. Uma vez eu ouvi falando que as únicas duas religiões verdadeiras é o cristianismo e o satanismo. Porque eles mostram exatamente, tipo, eles se opõem exatamente contra Deus, os satanistas, né? E eles sabem que eles estão servindo o diabo.
Agora, todas essas outras, eles têm esse engano, assim, essa ilusão, né? É uma verdade misturada com várias mentiras e acaba se iludindo mesmo, achando que é algo bom, né? Sim. Perfeito, Sueli. Muito bem colocado, né? Se nós fôssemos dividir em verdade, nós pegaríamos apenas duas grandes religiões. Tanto é que, na hora das guerras espirituais, todos se unem contra os cristãos. Então, na universidade em geral, você pode ser budista, você pode ser materialista, você pode ser capitalista, você pode ser católico, você pode ser o que for. Mas você não pode falar Jesus Cristo é o único Deus da unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Senão você vira babaca, ignorante. Eu louvo a Deus pelo conhecimento que me concedeu, louvo a Deus por ter me formado doutorado, porque nas universidades que eu trabalhei, eu sempre estive na ponta, na cabeça dos pensadores, eu coordenava pós-graduação e tudo, mas eles tinham essa visão muito descarada, é cristão, é ignorante. Porque, na verdade, no limite, sempre vai dar em dois. Ou você é por Deus, ou você é por Satanás e os seus demônios. Agora, o satanismo é o lado mais verdadeiro de Satanás, tá? E, na verdade, ele não tem muito êxito com o satanismo. O grande êxito de Satanás é com a nova era, porque ela aparece como para a evolução, ela aparece como para nós nos tornarmos como Deus, ela aparece como evoluindo de encarnação em encarnação, mas, na verdade, para nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos em Hebreus 9:27 que há uma só vida, né? E depois da morte sucede o juízo. Então, quando Satanás fala abertamente do satanismo, ele deixa de esconder as grandes realidades dele. E a grande realidade de Satanás e os seus demônios é a mentira. Então, a nova era é realmente o braço muito mais eficaz do que o satanismo. O satanismo é apenas para poucos, né? Mas a nova era não. A nova era é o grande engano que o cristianismo, inclusive os cristãos menos rigorosos, menos espirituais, acabam mergulhando também com tendências dentro da igreja ou até mesmo com igrejas muito misturadas entre cristianismo e nova era. Pastor, o que o senhor teria a dizer sobre a teologia da libertação? Sim. A teologia da libertação é um braço mais do marxismo do que propriamente de Satanás. A teologia da libertação envolveu grandes teólogos que eram católicos e que ou apostataram do catolicismo ou foram expulsos do catolicismo, e um ou outro deles não era católico, mas nós tivemos ali nos anos 70 o Concílio de Puebla, aqui na América Latina, que reuniu todos os bispos da América, e eles definiram a prioridade, a preferência pelos pobres, numa influência fortíssima da Revolução Cubana, da Revolução Nicaragüense, e do êxito da União Soviética, ainda naquele período, se opondo ao capitalismo, se opondo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram considerados inimigos número 1 pela teologia da libertação, mas a teologia da libertação é um disfarce satânico do socialismo, é um disfarce religioso do materialismo marxista. Então, as categorias de análise da teologia da libertação usam as formas do cristianismo com a ideologia do materialismo. E, portanto, é uma ideologia diabólica porque ela é travestida, é um materialismo travestido em espiritualismo. É um materialismo travestido de cristianismo. E o que ela tem de bom? Ela tem de bom que ela denuncia as injustiças do capitalismo. Porém, o que ela tem de horroroso é que ela não fala nada das terríveis agressões do socialismo contra os cristãos, da terrível cassação dos cristãos, da terrível negação de Deus pela ideologia que está no fundamento deles. Eles dizem que o fundamento deles é a instauração do reino de Cristo aqui na Terra. É mentira. É a instauração do reino material
que é, portanto, muito mais de Marx do que de Jesus Cristo. E eu mergulhei bastante na teologia da libertação, fui militante da teologia da libertação, inclusive fui expulso do seminário católico porque quis colocar a teologia da libertação na prática, ajudando em invasões de terrenos, ajudando nos movimentos aí de sindicais a favor dos trabalhadores, e aí, então, os padres começaram a me alertar que não era para eu fazer isso, e eu dizia, mas como? Nós pregamos isso? E eles abertamente me diziam, isso é só para falar para o povo, não é para ir fazer. E quando eu denunciei dentro de casa, num 1º de maio, que nós estávamos numa grande festa lá de seminaristas e padres comendo e bebendo, na missa nós lemos um texto que eu havia escrito denunciando essa coisa da igreja se casar com o capitalismo e comemorar o dia 1º de maio, era o dia 1º de maio, os padres ficaram revoltados e no dia seguinte eu estava expulso do seminário. Então, o catolicismo tem o braço mais teologia da libertação ainda hoje, apesar de que diminuiu bastante. Hoje cresceram mais os carismáticos, mas seja como for, o catolicismo é uma religião que é muito misturada. Ela mistura muita visão pagã, mistura muita visão de mundo do capitalismo e também das idolatrias e, portanto, não é uma representação exata daquilo que seja a doutrina cristã bíblica, né? Felipe, Alba, vocês estão muito silenciosos. Marcela, pode perguntar, pode comentar. Tá tranquilo, professor. Estou gostando muito de ouvi-lo. Eu também gostaria de ouvi-la. Tá bom. Mas você não está fazendo almoço, né, Alba? Não estou escutando. Abre o seu microfone. Estou ouvindo o senhor com atenção. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu já vi que você não está fazendo almoço. Tá certo. Eu não sei se a Marcela já passou para vocês, eu tenho testemunho gravado no Vejam Só, foi um programa feito sobre ciência. Ali, então, eu denuncio um pouquinho como a ciência é anticristã, e antes de denunciar isso no Vejam Só, tem os primeiros 20, 25 minutos que o Weber Cocarelli me passa a oportunidade para eu contar um pouquinho do meu testemunho. Está bem interessante, bem resumido ali. E também tem o testemunho gravado na rádio, na qual eu esmiuço um pouquinho os princípios da nova era, em particular ali da Rosa Cruz. Vale a pena, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, conhecer e também passar para diante o testemunho para abençoar, né? O objetivo é que as pessoas conheçam as astúcias satânicas e saibam isso, né? Que é real, sabe? Os combates espirituais são muito fortes. Se nós não estivermos firmados na palavra, se nós não estivermos firmados na oração, se nós não estivermos verdadeiramente na dependência do Espírito Santo e buscando realmente com jejum, buscando o discernimento de Deus, é muito fácil cairmos, tá? E a nova era, o Satanás, os demônios se infiltram muito facilmente. Nós tivemos um caso de uma pessoa que parecia anjo de luz e depois nos causou um enorme problema, porque adulterou dentro da igreja, com pessoa de dentro da igreja, e assim que ele foi retirado da membresia, ele passou a trabalhar fortemente, jogando as pessoas contra mim, dizendo que eu não tinha amor e etc e tal. Enfim, é o trabalho normal dos demônios fazer esta obra, então é preciso muito revestimento de poder e combater o tradicionalismo morto, que acha que o Espírito Santo está congelado e só os demônios estão trabalhando, ou então que os demônios estão presos e agora nós estamos em total liberdade. Existe muita mentira nas doutrinas cristãs também, infelizmente, as teologias também estão carregadas de mentiras. E um aspecto bastante negativo é o cessacionismo, tá? Porque o cessacionismo trabalha como se o Espírito Santo estivesse praticamente congelado, como se o Espírito Santo só trabalhasse
através da sua palavra e não pudesse revelar mais nada, não pudesse fazer mais nada. E nós temos que lembrar uma coisa, tá? As doutrinas da Bíblia estão fechadas, sim. A Bíblia está fechada, sim. Mas Deus não está preso. Deus ainda continua reinando no universo todo. Agora, Deus também deu arbítrio, Deus também deu liberdade para os demônios atuarem nas regiões do pecado. Então, aquele que está embaixo do esconderijo do Altíssimo, que é Jesus Cristo, aquele que está embaixo do esconderijo do Altíssimo, que é a igreja, aquele que está embaixo do esconderijo do Altíssimo, que é a palavra de Deus, esses estão protegidos. Olha ali que os carros nem estão protegidos. Aí você viu que meu carro vira e mexe, está sendo batido, né? Mas nós, a nossa vida está escondida. Agora, quem não estiver firmado e estiver nessa filosofia diabólica da nova era, do tipo, ai, a minha comunicação é diretamente com Deus, eu não preciso da igreja, ai, eu sou um desigrejado, mas eu sou de Cristo, isso é conversa satânica. Isso daí qualquer um que conhece minimamente da modernidade e da pós-modernidade sabe que é o centro da filosofia da nova era, que é o centro do pós-moderno, é exatamente o desigrejamento, é a desinstitucionalização, ou seja, na prática, é a saída do organismo. É o membro que está sozinho, cortou o braço e ele anda autônomo, cortou a cabeça e ela anda autônoma, cortou o olho, arrancou o olho e ele anda autônomo. Não existe isso no organismo. É mais uma grande astúcia da filosofia universitária, das filosofias da nova era, e que estão pegando muita gente arrogante, que não aceita ser disciplinado, que não aceita ser corrigido, que não aceita estar sob. Em Provérbios, a palavra de Deus nos ensina que, por se multiplicar a iniquidade, se multiplicam os príncipes, porque cada um quer reinar no seu território, cada um quer ser Deus no seu pedaço. E isso não tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ninguém seria mestre. Ele somente seria mestre, nós todos seríamos irmãos. Então, muito destaque, apóstolo, bispo, pastor, mestre, grande líder, tudo isso é perigoso, porque nos separa de sermos todos um. Você é meu servo e eu sou teu servo, eu te sirvo e tu me serve, e nós somos irmãos 100% iguais em valor, apesar de funções diferentes, apesar de eu ser o seu líder como pastor-presidente, ou você ser meu líder como líder do louvor na hora do louvor e assim por diante. Eu me submeto a você na hora que você está dirigindo, você se submete a mim na hora que eu estou dirigindo, e nós dois sempre submissos a Jesus Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Eu tinha uma pergunta, agora ficou um monte de coisa na minha cabeça. Uma vez, eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com o meu pastor, parece que antigamente, pelo menos lá onde a gente estava, né? Eu cresci lá no Pará. Tinha muito mais manifestação de pessoas endemoniadas dentro da igreja. Sim. E era comum, durante os cultos, aparecer alguém demoniado. E aí eu fui perguntando para ele, por que hoje não se tem mais, pelo menos lá na nossa igreja, né? Por que não tem mais essa manifestação, né? De vir pessoas e precisar de libertação. E aí ele me deu uma explicação lá, eu fiquei meio assim, é como se os demônios estivessem agindo de forma diferente. Às vezes a pessoa está ali, ela está dentro da igreja, mas ela está com a mente em outro lugar, ela continua no pecado, está presa, né? Sim. Muito pertinente, Sueli. Eu tenho uma posição bem clara a esse respeito, mas se você não se incomodar e quiser falar a tua posição, acredito que seja interessante. Não, eu queria só ouvir mesmo, senhor. E em relação à tatuagem também, eu queria saber qual que é a sua posição. Bom, o meu sogro já faleceu, mas eu fui salvo há 28 anos, e na época que eu fui salvo, ele falou, quando eu entrei na igreja, 5 minutos depois que nós estávamos orando, todo mundo estava chorando. E ele disse, agora a gente ora e ninguém chora. Então ele já estava denunciando há 28 anos atrás o esfriamento brutal da igreja, e ele era da Igreja Assembleia de Deus, mais avivada e tal. É evidente que nós estamos mergulhados na era do gelo.
o pessoal que produziu aí os filmes, eles produziram, acho que a Era do Gelo 1, 2 e 3. Mas eu costumo dizer que nós não estamos na Era do Gelo 1, 2 e 3, nós estamos na Era do Gelo 10, 12, 20, entendeu? O esfriamento do amor é muito grande na sociedade, isso é radical, e o esfriamento do amor dentro da igreja é muito grande. Então, o jejum virou uma heresia dentro da igreja, sacrifício virou uma heresia dentro da igreja, oração virou coisa de velha dentro da igreja, e por isso os demônios vêm e fazem o que eles querem. Os demônios estão muito mais sutis, eles trabalham muito mais na mente. Você pega, por exemplo, os demônios da Umbanda, da Quimbanda, essas religiões mais africanas, elas são religiões um pouco mais... eu não quero me parecer grosseiro aqui, tá? Mas eu não consigo ter um termo melhor, tá? Por isso que eu vou falar isso. Elas são mais grosseiras, no sentido de se manifestarem mais notoriamente. Então, é mais fácil você visualizar um endemoniado quando ele está endemoniado de um demônio da Umbanda, por exemplo, de um Exu. Mas quando você pega um demônio, por exemplo, da maçonaria ou da Rosa Cruz, esses demônios que trabalham mais na mente, a pessoa está... Eu tinha milhares de demônios, mas eu parecia que eu era um cara super normal, a minha inteligência, entre aspas, entende? Então, as pessoas não conseguiam ver de jeito nenhum a presença dos demônios. E isso tem dois fatores fundamentais, tá? A sofisticação dos demônios, trabalhando mais na mente, se escondendo mais, fazendo a pessoa... Uma vez, uma pessoa estava na igreja e eu preguei, depois eu fiz o apelo para ela confessou Jesus Cristo com a boca, ela negou as obras de Satanás e tudo, e depois a cunhada dela, conversando com ela disse que não lembrava uma palavra. Ou seja, Satanás falou na boca dela, concordando comigo, mas ela estava completamente dominada no culto, ela estava completamente dominada ali na conversa, e então os demônios ficaram camuflados ali, e ela voltou para a vida dela pior do que era, e aí se uniu com mulher e com homens, aquela coisa caótica que você já possa imaginar. Então, tem duas coisas fundamentais. A primeira é a sofisticação satânica, que não deixa claro que ele é Lúcifer e os seus demônios. Então, não satanismo, nova era, descarada e sutil, dentro de tudo quanto é lugar, primeiro. Segundo, a carnalidade dos crentes, né? A falta do poder de Deus, a falta da consagração, a falta de crentes santificados, o adultério dentro da igreja, a prostituição dentro da igreja, a falta de combate do pecado dentro da igreja, que faz com que a igreja fique morna. E uma igreja morna não é uma igreja que ferve no Espírito Santo. E uma igreja que não ferve no Espírito Santo, os demônios ficam sossegadamente dentro dela. Então, com certeza, esse é o fator fundamental, esses dois aspectos. Agora, em relação à tatuagem, eu penso o seguinte, que é uma marca de agressão no corpo, especialmente porque ela surgiu de povos pagãos e ela surgiu em homenagem a várias divindades, e a Bíblia, em Levítico e em outras passagens, condena a tatuagem. Então, considero que um cristão que tem a tatuagem por ter feito antes de Cristo, é algo que nós vamos ter que conviver e tolerar. Mas fazer depois de Cristo é muita ignorância, e é um pecado que eu considero muito grave, porque estimula práticas pagãs no corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, sem nenhum medo de errar, é um tipo de prostituição espiritual. E é preciso se arrepender, confessar e deixar, porque é uma legalidade para Satanás e os seus demônios trabalhar, é uma porta aberta no corpo para os demônios trabalharem. Pelo que o senhor entende dessas questões de nova era, seria um pacto de sangue? Sinceramente, eu não chegaria a esse radical, tá? Agora, que os demônios vão usar isso, com certeza vão usar, tá? Mas eu não chegaria a esse ponto. Você tocou num assunto bem interessante, tá? Eu não cheguei a pensar essas coisas. Graças a Deus, no meu tempo, não tinha tanta tatuagem no meu tempo de jovem, então eu não cheguei a esse ponto, né?
Mas eu nunca, na Nova Era, tive uma experiência de alguém assim, a menos, existem situações de iniciações, aí sim, tá? São iniciações que a pessoa recebe uma marca específica, aí sim, ela é feita uma tatuagem no corpo, mas aí já é pacto explícito, lá é dito mesmo, para você ter mais poder, para você ter mais dinheiro, para você conseguir mais influência, para você ser um homem mais querido, você tem que fazer um pacto, aí eles fazem um período de jejum, de isolamento, e depois eles fazem uma iniciação, aí eles tiram o sangue, aí sim, eles deixam uma marca, mas aí já é uma marca específica, tá? Não é uma tatuagem qualquer, entende? É uma tatuagem específica de quem está sendo marcado por uma iniciação. Bom, eu só conheço isso, tá? Então eu não chegaria a dizer qualquer tatuagem é um pacto de sangue, mas qualquer tatuagem dá uma legalidade no sangue. Você sabe que na Bíblia sangue é vida. E os demônios sabem muito bem disso. Então, por isso é que é tão importante para quem é satanista, para quem é nova era mais elevada, matar uma criança, consagrar uma criança, porque ou então algum familiar, porque então sim mostra que ele tem pacto de sangue com os demônios, que eles chamam de espíritos evoluídos e etc e tal. A Marcela reclamou, mencionou uma pessoa que veio com vocês um dia e que falava. Agora talvez vocês vão reclamar, não, ele fica sem falar. Não é oportunidade. Muito interessante, pastor, tudo que o senhor trouxe aí. Que hoje, assim, que como a gente enxerga a nova era, assim, na mídia hoje, pastor? Tem Sim. algumas coisas, assim, explícitas, Sim. implícitas? Sim. Por exemplo, fazer voto para a Lua, se inclinar para as estrelas, olhar, fazer um pedido para a primeira estrela que aparece, uma estrela cadente, você faz um pedido, toda a linha ideologia de gênero, o feminismo é um braço. Hoje, meus amados irmãos, se for um homem e uma mulher na lei, o homem já é, a princípio, condenável, e a mulher, a princípio, é inocente. Antigamente, a princípio, o homem era inocente e a mulher era culpada. Hoje inverteu isso. Então, isso é uma fundamentação jurídica, é uma prática jurídica, é uma prática da multimídia de sempre colocar a mulher como a superiora, como a mais importante, como a melhor, como a vítima. E nós sabemos que a mulher, assim como o homem, né? Mas a mulher foi um instrumento para a queda. A queda se constituiu porque Adão caiu, tá? Por isso que Deus cobra de Adão. Mas a que deu o primeiro passo e que estimulou o próprio Adão foi Eva. Então, não há ali, tanto que Deus usou uma mulher para poder redimir a condição da mulher, porque através da mulher foi o primeiro passo para a entrada do pecado. Eu não estou aqui dizendo que o homem é menos pecador que a mulher, longe de mim. Machismo não tem nada a ver com cristianismo. Mas hoje o reino não é do machismo. Apesar de a mídia acusar a sociedade de ser machista, é mentira. A sociedade e as leis são extremamente feministas, ao ponto de a proteção da mulher ter 900 iniciativas do governo para mulher e uma ou duas para homem. É um disparate extremo, é um abandono realmente do homem, e não é por nada que as famílias quebram, porque os homens deixaram de ser cabeças, porque os homens deixaram de ser provedores, porque os homens se afeminaram e porque os homens são muito atacados na sua autoridade. Então, comece a observar nos filmes, nas novelas, e vocês vão notar que o homem é quase sempre colocado como escracho se ele tenta ser o cabeça. E eu não estou falando aqui de cabeça como machista, não estou sendo cabeça como mandão. O cabeça é aquele que é o primeiro a apanhar e o último a morrer, é o primeiro a morrer, é o último a comer. Cabeça é Jesus Cristo, a referência é sempre Jesus Cristo. Só que há uma palavra final
e a palavra final é do cabeça, tanto que Deus, quando vai falar do pecado, vai chegar em Adão. Por quê? Porque ele é o cabeça. O responsável por não pecar é Adão e não Eva, percebe? Então, se você for olhar na multimídia, você vai encontrar muito, mas muito do feminismo, muito, mas muito da ideologia da nova era, através da ideologia de gênero, e você vai encontrar, assim, muito descarado a questão mesmo de a guerra de sexos, a troca de parceiros o tempo todo, tudo isso faz parte do movimento da nova era. E a Helena Blavatsky, há 150 anos atrás, sistematizou essa ideologia de gênero, sistematizou essa ideologia da nova era, e ela foi uma feminista também já lá naquela época. E ela foi também, buscava muito o misticismo do Oriente, enfim, a russa Helena Blavatsky, que depois veio para os Estados Unidos, é uma das cabeças aí desse movimento da nova era. E é muito importante para a nova era a arte, tá? É muito importante para a nova era as crianças, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças. Os pais cristãos hoje são os grandes instrumentos de Satanás. Antigamente, os pais levavam a criança para ser sacrificada a Moloque, eles matavam as crianças. Hoje, os pais cristãos levam as crianças para sacrificar Moloque, entregando-as para, inicialmente, a televisão e agora para a multimídia. Então, os pais que entregam um celular para uma criança já estão entregando para a nova era, porque a nova era está infestada em tudo quanto é lugar. Ah, mas a criança pode assistir filminhos evangélicos. Claro, primeiros dias sim. Depois, quando você perdeu o controle, ele vai começar a assistir e fazer pactos satânicos, porque a nova era está extremamente sofisticada na multimídia. Eu tenho uma amiga de infância, filha de pastor, que ela foi nesse caminho. Ela assistia desenhos e começou a fazer pactos e ouvia voz e conversava com aquilo e vivia no mundo dela. Hoje ela foi depois para o seminário e tudo, quando voltou, parece que ela voltou outra pessoa. Ela se diz deísta, feminista, tipo assim, se perdeu totalmente. E o senhor falando da questão das roupas afeminadas, eu lembrei de uma mulher que ela estudou moda, e aí ela compartilhando sobre a intencionalidade que esse pessoal tem, né, desde muito tempo, de ir lançando modas que até chegar o dia de hoje, para as pessoas aceitarem como está hoje, foi muito bem estudado, foi muito bem elaborado há muitos anos atrás, e já estava tudo ali, já era projetado, já estava tudo escrito. Porque antes a família era muito tradicional. Nunca um homem ia pegar uma roupa da mulher para vestir. E aí eles foram aos poucos, né? A mãe vestindo igual ao filho, a filha, aí depois a família toda se vestindo igual, depois a mulher pegando algumas roupas do marido, e hoje, infelizmente, os homens pegando as roupas das mulheres, e hoje é normal, e há, assim, um estudo sobre isso há muito tempo. E agora, o senhor falando sobre a questão da nova era faz muito sentido, porque é essa a vontade deles mesmo, né? Implantar tudo isso. Pois é, Sueli, que colocação maravilhosa que você fez com essa palavra intencionalidade, tá? Tem muito cristão que é ingênuo. E, eu não estou com vontade de evangelizar, eu não sinto no meu coração de evangelizar, eu não sinto no meu coração de dizimar e ofertar, entende? E eu falo para os irmãos, sabe que eu sinto vontade de dormir, eu sinto vontade de comer, eu sinto vontade, entendeu? De fazer um monte de perversões. Isso eu sinto no coração. Agora, eu sei pela palavra de Deus que eu preciso ser fiel a Deus.
Então eu combato a minha carne, eu combato as concupiscências da minha carne intencionalmente no poder do Espírito Santo, colocando no jejum, colocando na oração, e eu vou evangelizar querendo ou não, porque Deus me manda, apesar de que eu não sou tão evangelista como deveria ser. Mas enfim, intencionalidade. A nova era não trabalha de qualquer jeito. A nova era trabalha com intenções. Intenções, desde bebezinho, vamos começar a colocar. O primeiro pedaço de bolo é a filhinha que vai escolher para quem ela vai dar. Aí ela dá para a amiguinha dela e a mamãe fala: olha que lindo. Errado, errado, errado. Isso não é Bíblia. A Bíblia diz primeiro o pai, depois a mãe. Primeiro pedaço, filha, tem que ser para o pai. Segundo pedaço, para a mãe. Terceiro pedaço, a avó está presente, é para a avó. Ensinar intencional e com amor. Não, mas você imagina, agora nós vamos impor. Ok, não precisa impor nada. Deixa as crianças numa escola bíblica lá brincando e Satanás vai ficar em casa 24 horas ensinando como fazer pactos diabólicos, como assistir filmes de nova era, como depravar a vida. A moda é guiada quase que toda por gays, lésbicas, homossexuais, filmes. Meu Deus do céu, agora que nós temos alguns filminhos aí como The Chosen, mas, meu Deus, como nós da mídia, como nós cristãos paramos, temos medo da mídia, e o mundo invadiu a mídia. A mídia é como se fosse do mundo. Infelizmente, a mídia deveria ser nossa. Então, minha querida Sueli, é grave isso, tá? Mas é muito intencional, é muito planejado. Satanás tem um reino extremamente organizado. Vou dar um exemplo para você. Pega alguém dentro de uma facção criminosa. Ele pisou na bola, ele traiu uma vez. Ele nunca mais vai trair duas vezes. Nunca, 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 nunca. Sabe por quê? Simplesmente porque ele vai ser lixado, ele vai ser cortado em pedacinhos e todo mundo saberá. Ninguém trai esta facção, porque Satanás é organizado. Agora nós não, o pastor falou, o pastor falou, o que é isso? A autoridade fala, o que é isso? Eu sou contra. Rebelião em cima de rebelião, e o cão dando risada. Ora, toda rebelião vem de Satanás. Ele é o príncipe da rebelião. Falta intencionalidade na nossa educação cristã, falta pegar mais firme nas nossas crianças, falta cuidar mais das nossas crianças. Nós deixamos lá para a creche está guiada por pagãos. Os pagãos ensinam nova era, os cristãos têm medo de ensinar Jesus Cristo. Hoje a escola não tem nada a ver com laica, ela é anticristã, a universidade não tem nada a ver com laicismo, a universidade não tem nada a ver com universidade, tem a ver com univisão, e a visão é contra Cristo, se é cristianismo não serve. E aí vocês são chamados para serem mestres. O julgamento sobre nós será mais pesado. Mas nós somos chamados para sermos mestres, não para ficarmos em cima do muro, não para sermos frouxos. Nós temos que ser mestres que denunciam as astúcias satânicas. Nós temos que ser mestres que denunciam as artimanhas do maligno e do mundo e que proclamam só existe um Deus, Jesus Cristo. Não é assim, eu sou de Deus, não. Eu sou do único Deus, Jesus Cristo, Deus Pai e Espírito Santo. Porque Buda, Maomé, Krishna, sol, dinheiro, diabo, pecado, tudo isso para o povo do mundo é Deus. Mas nós sabemos, só existe um Deus verdadeiro. O único que nos leva à vida eterna com Deus é Jesus Cristo. Então tem que frisar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o único Deus, o único Deus, o único Deus. E você vai arrumar encrenca até com um cristão, ou com um falso cristão, esses cristãozinhos moderados, que estão sempre em cima do muro, e que nem cagam, nem vomitam, e Deus os vomita porque eles são mornos. 9 horas, agora começa a hora extra, hein? Tá certo. Ai. Queria agradecer, muito obrigada, pai. Foi muito. Não quer pagar hora extra, não, viu? Não, quer pagar hora não extra, pode. Não. Ô, Marcelo, você não falou nada, hein? Você sempre escondidinho aí, hein?
Vigia, é. menina? Estava aqui só ouvindo. Te deixei em sossego, hein? Tá vendo? Ai, ai. Mas muito obrigada. Deus abençoe. Queria pedir o Etienne aí para orar, agradecendo aí por esse tempo. Eu também agradeço pela oportunidade, agradeço a vocês, meus filhos, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Obrigado aí pela parceria com a Marcela. E lembre sempre, você não faz para Jocum, você não faz para Marcela, você não faz para pastor, é para Deus. Então, pega com firmeza, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço e, se Deus quiser, nos veremos em breve. Vamos orar, Pai nosso. Obrigado por esse momento. Obrigado pela verdade que nós aprendemos mais uma vez, que o Senhor nos ajude nesse tempo onde tem muitos heresias, Senhor Deus, que estão batendo nas nossas portas e que estão rodeando, Senhor Deus, nossas vidas, nossas igrejas e também o Brasil. Que o Senhor nos ajude, que não sejamos as vozes proféticas, Senhor, para denunciar essas coisas também, para anunciar as novas, as boas novas do Senhor, porque Cristo morreu, ele ressuscitou, ele é vivo, ele está esperando, chamando o Senhor, a multidão para ele. Então, que nós sejamos teus instrumentos, Senhor, para que isso possa acontecer nessa geração. A sua vida do pastor, Senhor Deus, a sua família, a igreja, o seu trabalho, que ele continue prosperando, Senhor Deus, com a autoridade espiritual que foi dado, Senhor, que cada dia mais o Senhor usa ele para trazer a verdade, Senhor, para o Brasil, para as nações da terra. Te louvamos, te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Deixa aqui a gravação.